A Rússia admite abrir um diálogo de paz com a Ucrânia, mas descarta qualquer tipo de negociação com os Estados Unidos. Sobre esses posicionamentos de Vladimir Putin, também as chances de diplomacia nesse conflito, nós vamos conversar a partir de agora com o professor José Niemeyer. Ele é coordenador do curso de Relações Internacionais do IBMEC do Rio de Janeiro, a quem mais uma vez agradecemos pela participação. Professor, seja muito bem-vindo à Jovem Pan News. Aline e Daniel, eu que agradeço o convite, um abraço ao Constantino também e ao Dr. Scaff. Perfeito. Professor, para começar, gostaria de saber o que achou do posicionamento de Vladimir Putin, que descartou qualquer tipo de participação dos Estados Unidos nesse processo de negociação. Dá para especular qual deve ser o receio de Vladimir Putin em ter Joe Biden nessa mesa de negociação, mas também queria escutá-lo acerca das perspectivas para um possível encontro entre Putin e Zelensky. Dá para esperar um acordo de paz de fato? Eu acho muito mais fácil um encontro entre Zelensky e Putin do que um acordo de negociação de paz onde Biden seja a figura central. Por quê, Daniel? Porque há uma questão de fundo da guerra na Ucrânia, que é o relacionamento ainda conflituoso, ainda muito conflituoso, entre Estados Unidos e Rússia. Por exemplo, a questão do projeto START, de mísseis, né, de longo alcance com capacidade nuclear, mísseis que carregam ogivas nucleares, isso precisa ser rediscutido na perspectiva russa, e os Estados Unidos não querem discutir na perspectiva russa, não estão colocando nada de novo com relação ao START. Então, é tudo muito ainda nebuloso. Acho difícil uma negociação nos próximos dias, até porque a guerra da Rússia, Kalina e Daniel, não é uma guerra comum, a guerra na Ucrânia é uma guerra de invasão, não é uma guerra como foi, por exemplo, as duas guerras do Iraque, mesmo a Guerra Fria, que era uma guerra ideológica, mesmo a guerra na Sérvia, que era uma guerra também de derrubada de regime e retirada. No Iraque, os Estados Unidos e aliados entraram e se retiraram. A guerra na Ucrânia, como foi a questão da Crimeia, é uma guerra de invasão e tomada de território. Então, é uma guerra que tem uma máquina por trás, uma máquina militar, que é muito difícil de você parar de uma hora para outra, ainda mais um país grande como a Ucrânia, onde em várias regiões você tem tropas e meios militares russos. Outro ponto, Daniel, importante também, que pode emperrar a negociação, é a questão interna na Ucrânia. Mesmo havendo uma negociação, eu tenho a impressão que nós vamos ter um bom tempo de guerra civil na Ucrânia, porque vão permanecer os grupos pró-Rússia e pró-Ucrânia dentro do território ucraniano. Outra coisa, uma negociação onde a Rússia vai ter que ceder o território da Crimeia e ceder regiões que ela já tem consideradas, inclusive por plebiscito russo, feito pelo governo russo, pode não ter legitimidade, mas foi feito. Ela se retirar dessas regiões, eu acho que isso é quase impossível estar num acordo, porque aí seria assinar embaixo de uma derrota russa. E Putin não vai fazer isso porque ele perde muito poder do ponto de vista interno. Professor, gostaria de saber uma avaliação do senhor, né? Já são mais de 9 meses de conflito entre Rússia e Ucrânia. A gente vê que Putin tem usado a estratégia de atacar ali infraestrutura elétrica na Ucrânia, deixando o país sem energia, ainda mais agora com a chegada do inverno. O senhor acredita que, por causa disso, a Ucrânia possa recuar? Eu tenho a impressão que, neste momento, a posição da Ucrânia, neste momento da guerra, ela é mais favorável. A Rússia não conseguiu impor todo o seu controle sobre aquelas regiões que ela tinha interesse. Algumas ela conseguiu, não todas. Eu acho difícil a Ucrânia recuar. O problema é que é uma guerra de invasão e de tomada de território. Uma guerra assim é uma guerra muito mais violenta, muito mais cara, que demora muito tempo. E está chegando o inverno, mas o inverno não chega só para a Ucrânia, chega para a Rússia também, chega para toda a Europa. Isso é um problema, né? Outra questão importante, que as pessoas pouco falam, porque ninguém imagina nesse cenário de catástrofe, mas a Rússia não pode usar todos os seus meios militares, armas e homens e recursos na guerra da Ucrânia. Por que ela não pode? Porque ela, como uma potência global, ainda uma potência global na minha opinião, ela precisa permanecer intacto, os recursos militares russos precisam permanecer intactos, ela não pode utilizar todos os seus recursos na guerra da Ucrânia. Esse foi, na minha opinião, o erro estratégico de Putin ao tentar invadir a Ucrânia, porque ele deveria ter imaginado, os seus estrategistas deveriam ter imaginado que essa guerra demoraria, e que ele não pode usar todos os seus recursos
Ainda mais porque você tem hoje uma zona muito sensível no Mar do Sul da China, envolvendo a China. Os Estados Unidos estão perdendo muita força do ponto de vista relativo. Então, Putin tem que pensar sempre numa guerra de maior alcance, numa guerra mais sistêmica. Então, ele não pode usar todos os recursos na Ucrânia. Esse é outro limitante também da ação russa na Ucrânia. Mas eu tenho a impressão que, nesse momento, numa mesa de negociação entre Putin e Zelensky talvez vá um pouco mais confiante. Agora, é muito difícil entender a Rússia, né? A Rússia é um enigma, como Churchill já dizia, e é verdade, você nunca entende o interesse nacional russo, porque é um interesse muito baseado em simbolismo, numa história que para a Rússia não acabou. É um Estado-nação westfaliano, pós-Westfália, pós-século XVII, muito complicado de se compreender a Rússia. Muito grande, muito rico, que gera muita interdependência complexa com vários países, por exemplo, com os Estados Unidos da América. A Rússia é uma grande fornecedora de energia para os Estados Unidos da América. Então, tem um processo de interdependência complexa entre Rússia e outros países, com a Alemanha, por exemplo. Outro ponto também, Kalina, que eu acho que não deveria ser Biden, como eu disse, quem iria negociar, deveria ser... Os países europeus estão participando pouco desse processo. França e Alemanha deveriam ter uma ação mais vital nessa questão da negociação. E a gente não está percebendo os líderes alemães e franceses participando deste debate. Acho que as negociações deste jeito, na minha opinião, elas começam um pouco frias. Professor José Niemeyer, agora seguimos com a pergunta do comentarista Rodrigo Constantino. Boa noite, professor. Saiu recentemente o relatório militar da China, óbvio que eles não revelam tudo. Eu vi algumas análises preocupantes, gente dizendo que naquele relatório consta ali um avanço de arsenal muito significativo, dando sequência, né, a uma estratégia que já vem de longa data, mas com alguns navios, com a construção de algumas coisas que seriam úteis para uma eventual invasão em Taiwan, por exemplo. O senhor está achando que essa preocupação é legítima, que isso é um perigo iminente? Um abraço a você, parabéns pelo programa. Eu não tenho dúvida nenhuma em dizer, eu não sei o que vai acontecer na guerra Rússia e Ucrânia. Ela pode demorar, ela pode terminar daqui a 3 meses. Acho apenas que vai ter um processo de guerra civil interno, como eu falei. Agora, eu tenho uma visão bem clara de que nós teremos no futuro um conflito no Mar do Sul da China, em função do novo posicionamento chinês, em função do que você disse. A China está construindo fragatas com mísseis mar-terra, quer dizer, que tem uma capacidade de atacar o território, o continente, que é impressionante, né? A informação que eu tenho, tem fragatas chinesas que estão sendo fabricadas, né, com muita tecnologia de mísseis mar-terra, e que você imaginando aqui numa ilha, na praia do Rio de Janeiro, é para destruir Copacabana inteira. 2 tiros destrói praticamente toda a linha de frente de Copacabana. Então, ela está se preparando para uma guerra naval no Mar do Sul da China. E isso tem a ver basicamente com Taiwan. Na hora que os grupos pró-independência começarem a se posicionar de maneira mais assertiva em Taiwan, a Rússia vai praticar uma ação de manutenção de soberania, considerando Taiwan como fazendo parte do território chinês. E aí os Estados Unidos vão ter que entrar. Esse é um outro ponto também. Eu venho dizendo isso nesses últimos 7 meses. A guerra na Ucrânia, infelizmente, com milhares de mortos até agora, mas é um laboratório de exercício de poder da Rússia, dos Estados Unidos e da China, principalmente da China e dos Estados Unidos. Por isso que a China deixa também, dá uma certa autonomia para a Rússia atuar. A China quer perceber, a partir da guerra na Ucrânia, até onde os Estados Unidos e a OTAN vão. E até agora eles não foram muito longe. Por isso que a guerra continua entre Rússia e Ucrânia. Mas o ambiente, o teatro de operação futuro no Mar do Sul da China com relação a Taiwan é uma realidade muito, muito possível. Perfeito. A gente agradece demais a participação do professor José Niemeyer. Ele é coordenador do curso de Relações Internacionais do IBMEC do Rio de Janeiro. Professor, muito obrigado mais uma vez. Boa noite e volte mais vezes aqui à Jovem Pan News. Eu que agradeço o convite. Um abraço a todos.